A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Estamos aqui dando uma continuidade, na verdade, à lição 2 do segundo trimestre de 2023. Nós iremos falar aqui a respeito do capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Romanos. A gente falou que iria trazer nesse vídeo aqui, tratando a respeito dos conceitos bíblicos de predestinação, eleição, presciência de Deus, soberania divina, livre arbítrio, livre escolha. São temas que estão aí ao longo da palavra de Deus e que estão harmonizados ao longo das Escrituras. Mas, infelizmente, muitos irmãos, por uma precipitação, acabam aí de forma equivocada, interpretando errado esses textos e prejudicando o entendimento de muitas pessoas a respeito da salvação. Porque aqui a gente vai falar, na verdade, a respeito da questão da soteriologia, da salvação. Então, a gente vai falar nesses termos aqui, nessa explicação do capítulo 9 de Romanos. Então, os irmãos abram aí no capítulo 9 de Romanos, a gente vai lendo aqui o texto, explicando. É um texto que para muitos às vezes é confuso. Eu digo isso não porque o texto em si, Paulo, ele deixou de forma confusa. Não, até porque, na verdade, Paulo também ele tinha algumas explicações que às vezes era difícil de entender. Mas esse texto, na verdade, ele é até fácil de compreender. O entendimento dele não é difícil. Mas, infelizmente, muitas vezes por falta de conhecimento da língua portuguesa, muitas vezes quando a gente parte já para a questão dos originais, né? Se eu falo em português, pessoas que estão lendo em português interpretando, né? Quando a gente parte para os originais, às vezes por falta mesmo de conhecimento, de interpretação da forma correta dos textos no original, né, no grego, né, aqui como Paulo escreveu. E aí a gente vê ao longo da história interpretações erradas, precipitadas e que levam pessoas a fazerem coisas erradas, né? É o que a gente vê aí. Por isso que eu estou falando aqui, porque se fosse uma interpretação porque uma é diferente da outra, às vezes acontece ao longo da Escritura. Mas uma interpretação que leva alguém a fazer algo errado, aí é perigoso. Aí é perigoso porque pode colocar em risco a sua salvação. E aí, colocando em risco a salvação, aí já não dá certo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, aqui no capítulo 9 de Romanos, na verdade, a gente vê, até na epígrafe, fala, né, a tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. E aqui a gente vê que Paulo estava triste, porque os israelitas que foram eleitos por Deus em sua soberania incondicional, eles não aceitaram Cristo como seu Salvador. A gente vê Paulo dizendo, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Que tristeza era essa, Paulo? Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Porque os irmãos que são parentes segundo a carne não acreditavam em Cristo. Não aceitaram Jesus. E aí Paulo diz, rapaz, eu amo tanto eles, que eu poderia desejar ser separado de Cristo por amor a eles. Ou seja, um amor tão grande que ele sentia por esses irmãos. Que são israelitas, dos quais, aí ele fala aqui características dos israelitas. É a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então você veja aqui que Paulo ele fala que está triste. Tem uma grande tristeza e uma contínua dor no coração dele de ver que os israelitas que receberam tudo isso daqui da parte de Deus não acreditavam em Cristo. Não acreditavam em Cristo. Receberam... Veja, Paulo está querendo dizer o seguinte aqui, olha, quando Jesus voltou, era para vocês saberem, eita, ali é o Cristo, ó, vamos, ali é Deus, ali é o Messias enviado. Alguns tiveram essa atitude. Alguns acreditaram, alguns reconheceram, mas não todos. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que todos deveriam ter feito isso. Todos deveriam ter feito isso. Porque todos receberam a lei da parte de Deus. Todos receberam o conserto, todos receberam a glória de Deus. Todos ali receberam
isso que Deus tinha preparado para o povo de Israel. E Cristo veio do meio deles. Jesus não veio de outra nação. Veio do meio deles. Então eles deveriam ali reconhecer Jesus Cristo como Senhor. E é isso a tristeza de Paulo, porque eles não estavam reconhecendo. E aí ele vai, Paulo, nos versículos seguintes, mostrando que os israelitas, eles foram eleitos por Deus a partir de Abraão, uma promessa, uma eleição incondicional. Deus escolheu Abraão de forma incondicional. Deus não disse para Abraão: Abraão, se você fizer isso, eu vou abençoar você. Não. Deus disse que ia fazer e não tinha condição, não. Deus disse que ia fazer e fez. Deus disse que ia fazer e fez. Na sua soberania, Deus ele elegeu Abraão de forma incondicional para que o plano de redenção de Deus para a humanidade ele se cumprisse a partir de Abraão. E se cumpriu. Veio depois Isaac, veio Jacó e teve o seu ápice na pessoa do Senhor Jesus, como ele diz no próprio versículo 5, dos quais é Cristo segundo a carne. Teve o seu ápice no Senhor Jesus. Então veja que o que Deus falou, queria cumprir através de Abraão, Deus cumpriu. Deus fez. Deus elegeu ali de forma incondicional e fez. Ele diz, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este dia virei e Sara terá um filho. Então, Deus, Abraão teve Ismael, Abraão teve outros filhos, mas o da promessa era Isaque. E foi por onde veio Cristo. Então não era Abraão, qualquer filho que você tiver aí, eu vou trazer aqui a promessa. Não. Deus tinha o seu desígnio correto. Deus elegeu Israel porque ele quis ali eleger Israel daquela forma. E vai ser dessa forma aqui. Vai ser Isaac, depois vai ser Jacó. E Deus determinou e é assim. Por isso o grande motivo também da tristeza de Paulo. Porque Deus elegeu esse povo. Deus escolheu eles. Deus disse, olha, não, vamos ver aqui no que dá. Se der certo, esse daqui vai ser esse. Se der certo, aquele outro. Não, Deus diz, vai ser esse daqui, ponto, acabou. Na sua soberania, Deus escolheu aquele povo. E isso é o que entristece mais ainda Paulo. Isso é o que dá o motivo da tristeza de Paulo nesse capítulo 9. Ele escreve triste, esse capítulo 9. Triste. Porque era um povo eleito. Veja, não é por qualquer um, não. Não é de qualquer um, não. A promessa vai vir a partir dessa descendência aqui. É só essa linhagem aqui, ó. É dessa linhagem, Abraão. E ele diz, e não somente esta, né? No caso de Rebeca, mas no caso de Sara, mas também Rebeca. Veja, vai ser a partir de Sara, não vai ser de Agar. Não vai ser de Quetro, vai ser a partir de Sara que vai vir a promessa. Ou seja, ele dizendo aí, está tudo já decretado. Eu escolhi. É isso que Deus diz. Ele diz, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, isso no caso Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, lá em Malaquias capítulo 1, do 2 ao 4. Amei Jacó e aborreci Esaú. Aí os irmãos conferem lá em Malaquias capítulo 1, versículos 2 ao 4. E aqui a gente vê que essa eleição de Jacó, que no caso é de Israel, por isso Israel é a nação eleita por Deus, escolhida por Deus, foi uma eleição para uma missão específica. Não tem ali necessariamente uma relação com a salvação. No caso, a salvação de Jacó e a condenação de Esaú. A gente não vê
isso daqui. O que a gente vê, na verdade, é que Deus, ele escolheu uma linhagem para que, através dela, se cumprisse o seu plano de redenção para a salvação da humanidade. E se cumpriu em Cristo. Jesus é de quem? Da descendência de Jacó ou da descendência de Esaú? De Jacó. Deus tinha que escolher um. Ou era Jacó ou Esaú. Na soberania, na presciência dele, na soberania incondicional de Deus, Deus escolheu Jacó. Aqui é a eleição. Aqui a gente vê claramente a eleição. Por isso nós não podemos falar existe ou não existe eleição. Tá aqui a eleição, Deus escolheu. Deus elegeu. Na sua soberania. Essa daqui é uma eleição incondicional. Deus escolheu independente do que fizesse. Deus elegeu. Só que soteriologicamente falando, em relação à salvação, a eleição de Deus, porque veja, essa eleição aqui foi para o cumprimento da missão do que Deus tinha falado para Abraão. Foi o cumprimento daquilo que Deus tinha falado para Abraão. Esse daqui de Jacó e Esaú, que foi escolhido de Jacó, essa eleição aqui, do povo de Israel. A eleição para a salvação, que é dita na Bíblia, como está lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 4, ela é uma eleição, nesse caso aqui, coletiva, uma eleição para a igreja. Quando Paulo diz assim, como também nos elegeu como igreja, a igreja, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele e dele em caridade. Então você veja aqui que essa eleição é a eleição da igreja. E quando se fala de forma individual, veja, a igreja ela é eleita, a igreja, né? Ela é eleita para a salvação e não há o que dizer. A igreja ela vai ser salva de forma incondicional. A igreja vai ser salva quando falamos de forma coletiva. A igreja, a salvação já está determinada. João diz lá em 1 João, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa promessa para a igreja está garantida. A igreja foi eleita para ser salva. Por isso alguém perguntar, quem vai ser salvo? A igreja. A igreja vai ser salva. Então, quando falamos de coletivo, a eleição para a salvação, soteriologicamente falando, veja, é diferente do que foi aqui para Jacó. Soteriologicamente falando, a igreja, ela será salva, ela foi eleita para ser salva. Mas individualmente, falando de mim, falando de você, a eleição, a salvação, ela está condicionada à fé e à obediência. Se nós vermos aqui, mesmo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Veja que essa eleição aqui, ela não foi uma eleição independente de qualquer coisa, não, foi na fé, através da fé, em fé da verdade. Aqueles que tiverem fé, aqueles que acreditarem em Cristo, estes receberão a salvação da parte de Deus. É como Jesus diz lá, claramente, em Marcos, né? Marcos, ele escreve ali Jesus dizendo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é a fé. A fé, ela faz com que nós façamos parte da igreja. Fazendo parte da igreja, somos eleitos para a salvação. É assim, a Bíblia ela está em harmonia. Não há o que nós possamos dizer, não, aqui eu acho que esse daqui está errado, aqui se precipitou. Não, de forma alguma. Está tudo em harmonia. Primeira epístola de Pedro, agora Pedro falando, capítulo 1, versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz os seja multiplicada. Para obediência. Para obediência. Sem obediência não há salvação. É necessário obedecer.
É como o escritor também aos Hebreus, aqui ele não fala especificamente na questão de eleição, mas ele deixa claro para quem é a salvação. Hebreus 5,9 ele diz, e sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação. Para quem? Para todos os que lhe obedecem. Tem que obedecer. Tem que ter fé para ser justificado, para iniciar o processo de salvação, e tem que ter obediência para a santificação, que é a progressiva, é o aspecto progressivo na salvação, para que mais à frente nós alcancemos a glorificação no Senhor Jesus Cristo. Então, isso é a eleição de forma soteriológica. Então, a eleição na Bíblia não é questão se ela existe ou se ela não existe. Ela existe, ela é bíblica. Mas há discordâncias quanto ao modo de operação da eleição. Os calvinistas, eles dizem que Deus ele elege pessoas, umas para salvação, outras para condenação. Deus já determinou, não importa o que você faça. Deus já elegeu. Já os arminianos, nós, arminianos wesleyanos, nós dizemos que Deus elege a igreja. Isso biblicamente falando, melhor dizendo. Nós vemos na Bíblia que Deus ele elege a igreja. Por que nós dizemos que nós acreditamos no arminianismo wesleyano? Porque é o que nós acreditamos que mais se aproxima da Bíblia. Nós vivemos de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com a teoria de fulano ou de cicrano. Porque nós devemos evitar os extremos. Porque para muitos, Deus, ele, no lado do extremismo, é só a soberania de Deus que prevalece. E o ser humano, ele, não importa o que ele faça. Deus já determinou, está determinado e acabou. O ser humano não tem escolha nenhuma. De um lado é isso. E por outro lado, são aquelas pessoas que dizem que o ser humano é quem faz tudo. Como se Deus ele não agisse. Como se Deus não tivesse escolha. Como se Deus não fosse soberano. São dois extremos que devem ser evitados. Evitados. A salvação ela foi nos dada pela soberania de Deus. Mas para receber a salvação, Deus ele fechou o trabalho. Para receber a salvação, que nos é ofertada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é necessário ter fé. E a fé é uma resposta nossa à graça preveniente de Deus que vem até nós. Então aqui nós vemos que os calvinistas eles dizem que Deus ele elegeu os israelitas. E na verdade Deus elegeu Israel. Como fica bem claro aqui, a gente vai ver. Ele elegeu Israel para a salvação. No milênio, quando o Senhor Jesus voltar, aí na batalha do Armagedon, não serão todos os israelitas que serão salvos. Ali o remanescente, como a gente vai ver aqui mais à frente, depois também no capítulo 9 de Romanos ainda, Paulo fala disso, é que será salvo. Então ele tem que acreditar em Cristo para poder alcançar a salvação da parte de Deus. O problema dos calvinistas é que eles pegam o texto e querem estender a salvação. Essa eleição aqui de Jacó, de Israel, é para uma missão específica. Não é para a salvação. A eleição para a salvação é outra coisa totalmente diferente. A Bíblia ela vai nos mostrando isso ao longo da sua história. Então a gente vê aqui que o mesmo pensamento ele é válido para a predestinação, o pensamento da eleição. A predestinação, Paulo fala no capítulo anterior, no versículo 29. Ele diz, porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à sua imagem, à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a gente vê que Deus, de acordo com o que os calvinistas falam, né, que é totalmente errado, Deus ele não predeterminou ali uns para a salvação e outros para a condenação, não. Isso é o que o calvinismo fala, isso é o que o determinismo, o fatalismo falam. Que Deus determinou uns para a salvação e outros para a perdição. Não importa o que faça, não. As escolhas, não. Já está determinado. E a gente vê que Paulo, ele fala aqui nesse versículo 29, também no 30, que Deus, ele destinou previamente, ou ele predestinou, ele predeterminou, que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, que crerem no seu Evangelho, eles deveriam se moldar conforme o caráter
de Cristo. Onde ele diz, porque dantes, os que dantes conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Quem é que vai ser conforme a imagem de Cristo? Aqueles que o aceitarem. Aqueles que viverem segundo o Espírito. Aqueles que tiverem gerado dentro de si o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito que é gerado dentro de nós, ele nos faz ter aqui, a partir do momento que é gerado dentro de nós, o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. E aí, tendo o caráter de Cristo, nós somos moldados conforme a imagem dele. Então, é a partir da aceitação de Cristo que é gerado em nós o fruto do Espírito, porque andamos em Espírito. E aí sim, nós somos moldados conforme a sua imagem. É isso que Deus predestinou aqueles que crerem em Cristo para isso daqui. E ele diz, e aos que predestinou, a este também chamou. Então, ele predestinou para isso. Ele chamou através de quê? Da sua graça. E aos que chamou, ele também justificou, por meio da fé no sacrifício de Cristo. E aos que justificou, ele também glorificou. E vamos ser glorificados juntamente com Cristo. Então veja que aqui não há nada de que Deus predestinou aqui uns aqui para condenação, outros para salvação de forma alguma. Aqui Paulo está se referindo àqueles que fazem parte da igreja. A predestinação, ela é para a igreja. Para a igreja, para aqueles que tiverem fé, para aqueles que aceitarem a Cristo, para aqueles que tiverem obediência à palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com a predestinação ensinada lá pelo calvinismo, pelo determinismo, pelo fatalismo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A outra questão também aqui é a presciência de Deus. E na sua presciência, né, Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Mas Deus não interfere no processo. Veja, Deus sabe, mas Deus não interfere no processo. Olha o caso de Esaú e Jacó, como nós vimos. Deus sabia o que iria acontecer, mas Deus não interferiu no processo. Quem interferiu no processo foi Rebeca, agindo ali de forma enganosa e mentirosa. E teve as consequências pela sua ação. Deus já tinha decretado, mas Deus não vai lá e age no processo. Deus sabe quem vai ser salvo, soteriologicamente falando agora, para a salvação. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser, mas Deus não interfere no processo. É a ação humana. Deus faz a parte dele, Deus já fez tudo, meu irmão. Basta apenas crer, basta apenas ter fé, basta apenas obedecer ao chamado das Escrituras para que alcancemos a salvação. Aí isso cabe a nós. Isso cabe a nós. É como diz aqui, a teologia sistemática pentecostal, tem vários autores, né? Antônio Gilberto, Alan Andrade, Ciro Santos de Borde, o próprio Elenay Cabral, que é o autor da revista desse trimestre, da Escola Dominical, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Né? Essa teologia sistemática pentecostal, muito boa para os irmãos que são aí da Assembleia de Deus, né? Que querem aprender a respeito de teologia pentecostal. Aqui tem vários assuntos muito bons. Assuntos muito bons. Então a gente vê aqui, na página 71, né, que o pastor Ezequiel Soares, ele diz o seguinte: Deus, na sua presciência, não interfere na liberdade humana, ou seja, no livre-arbítrio. Ele sabe, de antemão, todos os acontecimentos futuros, sem interferir diretamente na decisão de cada pessoa. Ou seja, não é causal. Além de saber tudo sobre os seres humanos, somente ele conhece o coração deles. Então você veja que Deus, esse conhecimento prévio não é causativo. Deus não vai ali interferir na ação humana. Ele não vai tratar como marionetes, não. Deus, ele sabe do que vai acontecer, mas ele deixa que o ser humano tome as suas próprias atitudes. Ele faz a sua parte. Ele é soberano. Ele está no controle da história. Mas ele deixa que o ser humano ele tome as suas próprias atitudes. É como também o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, aqui na página 366, desse mesmo livro da teologia chamado Pentecostal. Ele fala o seguinte:
o Todo-Poderoso, como onisciente, conquanto conheça de antemão os que o rejeitarão, né, embora ele conheça de antemão aqueles que irão rejeitá-lo, não interfere por ele ter criado o homem dotado de livre-arbítrio. Deus não viola esse princípio. Sim, o Senhor não criou o homem como um autômato, um robô, mas como ser moral, responsável por seus atos, com a faculdade de decisão e livre escolha. Então veja que eles deixam bem claro aquilo que a Bíblia nos mostra. Aqui não tem como estar mais claro do que isso aqui. O pastor Ezequiel Soares e o pastor Antônio Gilberto deixam claro que mesmo Deus sabendo o que irá acontecer, ele não interfere na ação humana, na escolha humana. Então Deus não predeterminou uns para a salvação e outros para a condenação. Deus não elegeu uns para ser salvos e outros para serem condenados de forma alguma. Soteriologicamente, a igreja é eleita, a igreja é predestinada. Quer ser salvo? Faça parte da igreja. Como é que eu faço parte da igreja? Aceitando a Jesus Cristo. Tendo fé no Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra. E assim seremos salvos. Seremos os eleitos. Seremos os predestinados para ser conforme a imagem de Cristo. É isso que nós devemos entender. A Bíblia está aqui. É isso que a Bíblia nos mostra. Não adianta pegar um versículo isolado e dizer que é assim, assim, assado, não. Muitas vezes as pessoas falam isso daí e acabam prejudicando o entendimento de muitos que, por acharem que Deus ele já determinou, não tomam nenhuma atitude nas suas vidas. E isso é perigoso. É aí onde está o perigo de se perder a salvação. Então a gente vê que em relação à eleição de Israel, essa eleição aqui, voltando para a questão da eleição de Israel, eu abri essa brecha para falar a respeito da eleição aqui para a salvação, da parte soteriológica, né, do assunto, né? Então, a gente voltando para a questão da eleição de Israel, que foi uma eleição incondicional de Deus para aquela missão específica, alguém pode até achar injusto. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Por quê? Por que ele não escolheu Esaú ao invés de Jacó? E aí, no versículo 14, continuando, Paulo diz: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Né? Talvez eu diga, Deus foi muito injusto, né, com Esaú. Escolheu Jacó, não escolheu ele de forma alguma. Deus é soberano. Deus, ele escolhe, ele elege quem ele quer para cumprir os seus desígnios, os seus decretos. Fazia parte ali do plano de redenção de Deus para a humanidade a escolha de quem deveria dar continuidade à promessa feita a Abraão. Era um ou outro. Deus escolheu Jacó. Por quê? Porque Deus escolheu Jacó. Está aqui, versículo 11 deixa claro, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Por causa de Deus, é Deus que escolheu, a sua soberania é vista aqui. Não adianta questionar, não. Ah, mas porque Deus... Não. Deus, é soberano, escolhe quem ele quer para cumprir com a sua missão. Mas isso daqui, lembrando, isso aqui é a missão lá específica para Israel, a eleição de Israel como nação eleita. Não é para salvação, não, isso aqui. Não é para salvação. Para salvação, como eu já disse, Deus ele também não é injusto. Não é injusto de fazer. Veja, isso daqui deveria acontecer aqui na Terra. Não era adesão para a eternidade, não. A salvação é para a eternidade. Deus não é injusto de escolher uns para a condenação e outros para a salvação. Deus seria injusto se assim o fizesse. Então veja que aqui Paulo mostra que para essa decisão aqui, de forma alguma Deus era injusto. De forma alguma. Deus escolhia, tem que escolher um ou outro, Deus escolheu quem ele quis, escolheu Jacó, para dar continuidade. Né? Lembrando novamente, isso aqui não está relacionado à salvação, está relacionado à escolha de Israel, de Jacó, de Israel, para o cumprimento da promessa feita lá a Abraão. Né? Então a gente vê aqui nos versículos 15 até o versículo 21, Paulo falando justamente, né, explicando aqui, com base em versículos até do Antigo Testamento, o motivo de Deus ele fazer como ele quer. Como ele diz, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus não é obrigado a ter misericórdia na hora que você quer, não.
A Bíblia é bem clara quando diz que a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas alguém talvez diga, pai, mas Deus suportou mais fulano de tal do que o outro. Deus teve mais misericórdia de fulano do que cicrano. Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. A misericórdia é quando Deus não retribui conforme nós merecemos. É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. A graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. Já a misericórdia é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. E nós merecemos condenação. Mas Deus teve misericórdia de nós e não deu a condenação. Então veja, aqui, nesse versículo 21, muita gente até usa, né, assim, ou não tem um oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aqui Deus está falando de honra e desonra, não está falando de salvação e condenação, não. Deus quis honrar Jacó e não quis honrar Esaú. Simples. Deus elegeu. Mas isso não tinha a ver com a salvação. Isso não tinha a ver com a salvação. Que é o problema aqui que as pessoas querem trazer, né, justamente para esse texto, né? Então a gente vê aqui, nos versículos 22 ao 24, a partir daqui, aí Paulo começa a falar da salvação. Paulo inclui os gentios aqui no seu discurso. Paulo inclui os gentios, mostrando que estes, os gentios, estão aptos a serem eleitos para a salvação, como igreja, tanto quanto os judeus, que foram a nação eleita em Jacó, que é o motivo da tristeza de Paulo, porque era a nação eleita e não tinha aceitado a Cristo. Que a gente começou falando aqui, né? Paulo estava triste porque eles eram eleitos por Deus. Era a nação eleita, foi separada, para o cumprimento da promessa do plano de redenção para a humanidade. Eles tinham que saber, tinham que estar por dentro disso daí, tinham que saber de tudo, para quando Jesus chegasse, estar preparado. Mas não. Muitos rejeitaram. Muitos não creram. E esse era o motivo de tristeza de Paulo. E aqui Paulo vai e coloca os gentios aqui no meio agora. Agora ele está falando da salvação. A partir do versículo 22. Porque ele mostrou que Israel era a nação eleita, ele diz, e que direis? Veja, ele muda o assunto. E que direis? O que vocês vão dizer? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Para quê? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ou, quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então você veja aqui que ele fala dos vasos de ira e os vasos de misericórdia. E aqui Deus ele suportou, na sua longanimidade, Deus suportou esses vasos de misericórdia, esses vasos de ira, para que a salvação, através de Cristo, viesse, para que os vasos de misericórdia, através deles, né, ali Deus desse a conhecer as riquezas da sua glória. Então você veja que esses vasos de misericórdia, ele vem falando que Israel era a nação eleita, Israel foi separado, mas agora para a salvação, não é só para Israel não. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Não é só para Israel não. Veja, ele vinha construindo um texto falando a respeito da nação eleita. Ele poderia muito bem chegar aqui e dizer, a salvação aqui que é para Israel, não é para os gentios. Não. A salvação é para os judeus, para Israel, e para os gentios. Para os dois. Então, não há aqui uma eleição de quem vai ser salvo, de quem não vai ser, não. Esses daqui são aqueles que aceitam ao Senhor Jesus. Então você veja que aqui o que Paulo está mostrando é que Israel foi a nação eleita por Deus. Deveria ter reconhecido Cristo. Não fizeram como um todo. Mas Deus, na sua infinita bondade, soberania, elegeu para a salvação a igreja. E essa igreja, dentro dela, estão judeus e estão gentios. Não somente judeus,
Porque aqui a lógica seria, então a igreja vai ser só os judeus, né? Que foi a nação eleita, que foram separados por Deus, né? São os descendentes de Jacó. Mas aqui dentro da igreja pode estar descendente de Jacó, de Esaú, de Ismael, e seja lá de quem for. Dentro da igreja é para todo mundo. O que Paulo estava dizendo aqui era isso. Esses vasos de misericórdia aqui é para todos que quiserem. Todos que aceitarem a Cristo. E aí ele diz, justamente nos versículos 25 e 26, ele mostra que os gentios que anteriormente não foram eleitos, agora têm a oportunidade de serem eleitos para a salvação, de serem os vasos de misericórdia. Veja o que ele diz. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Está entendendo? Jacó era eleito, Jacó era o povo, Israel era o povo, era a nação eleita. Mas agora, vai ser todos vão fazer parte. E ele diz, sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos judeus vivos. Então aqui você vê, Paulo constrói um texto todo mostrando que Israel era a nação eleita. Mas agora aqui ele mostra, Israel foi eleito para o cumprimento de uma missão específica. Para o cumprimento de uma missão específica. Quando Jesus chegou, agora a salvação ela chegou para todos. Deus mostrou o seu plano de redenção para a humanidade. Não foi para Israel, para a humanidade. O plano de redenção de Deus para a humanidade vinha através de Israel. E quando Jesus chega, ele mostra, o plano de redenção de Deus para a humanidade é esse, através de mim. Então aqui a gente vê ali o plano de redenção de Deus para a humanidade, que veio através de Israel, como nação eleita, teve o seu ápice ali no Senhor Jesus, para que alcance toda a humanidade. E aqui quebra essa questão da eleição. Porque se fosse a eleição, não, pronto, era só Israel. Era só Israel. Se for seguir aqui a lógica. Era só Israel que era para ter sido eleito. Mas não. Todos têm essa oportunidade de ser salvo, de ser vaso de misericórdia. E ainda aqui nos versículos 27 ao 29, Paulo ele vai mostrar que os judeus eleitos lá, através de Jacó, nem todos serão salvos. Aí quebra mais uma vez a questão de que é da predestinação, da eleição. Porque senão todos deveriam ser salvos. Ou seja, eleitos para a salvação. Porque não creram em Cristo. Que é o motivo da tristeza de Paulo. E aqui ele diz, também Isaías clamava acerca de Israel. Aqui já é Israel. Ele falou antes, nos versículos 25 e 26, dos gentios. Aí no 27 agora volta para Israel. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, ou seja, sejam muitos, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? É aquele que crê em Cristo. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e Gomorra, e seríamos semelhantes a Gomorra. Ou seja, seria todo mundo destruído. Se não tivesse o remanescente, seria tudo destruído. Lá no milênio, quando o Senhor Jesus voltar, se não houvesse o remanescente, ali no meio de Israel, não haveria misericórdia da parte de Deus. Seria tudo destruído. Então veja que Deus ele tem misericórdia, quem quer ter misericórdia, mas aqui em relação também à salvação, aqueles que crerem em Cristo, aqueles que aceitarem a Cristo, receberão a graça da parte de Deus, receberão a misericórdia da parte de Deus. Esses serão remanescentes. Esses serão os eleitos para a salvação. Apesar de fazerem parte da nação eleita. Fazem parte da nação eleita. Fazem parte de Israel. Mas se não aceitarem a Cristo, não receberão a salvação da parte de Deus. Esse era o motivo da tristeza de Paulo. Esse era o motivo da tristeza de Paulo. Ele começa falando disso. Porque veja, se houvesse realmente essa questão da predestinação da eleição, por que Paulo está triste? Para que a tristeza de Paulo? Para que a tristeza de Paulo, nesse caso aqui? Se Deus ele tinha determinado já quem deveria ser salvo e quem não deveria, vou ficar triste por quê? Para que eu vou me entristecer? Infelizmente, muitas pessoas que levam essa questão aí do calvinismo, do fatalismo a sério, ele não se entristece não, com quem está perdido não. Ele não tem esse sentimento que Paulo tinha não.
Eles não têm tristeza por quem se perde, não. Eles não oram por quem está se perdendo, não. Eles não vão atrás das almas. É por isso que a maioria das pessoas que aceitam a Cristo aceitam igrejas pentecostais que acreditam no livre-arbítrio, na livre escolha. Porque essas pessoas, elas saem para pregar, falar de Cristo. Fazer o que Cristo mandou. Enquanto que os caras dizem, não, quem tiver que ser salvo vai ser salvo. Ficar aqui em casa me balançando numa rede mesmo. Vou ler aqui um livro aqui. E aí falta o amor pelas almas. Que é o que Paulo tinha aqui. O amor pelos seus irmãos da carne. Então aqui nós vemos que ele diz, aqui dos versículos 30 a 33, mostra que a salvação dos gentios, ela veio pela fé. E aqui ele dá uma lapada nos seus irmãos israelitas. Porque para eles a salvação era pelo que eles faziam. Era pelo cumprimento da lei. Então, se eu cumprir a lei, eu vou ser salvo. Mas Paulo mostra que a salvação é pela fé em Cristo. Se não acreditar em Cristo, não é salvo, não. Vocês foram eleitos, receberam da parte de Deus o conceito da glória, a adoção de filhos, a lei, o culto, as promessas, receberam Cristo segundo a carne, mas não vão ser salvos se não acreditar no Senhor Jesus. Não vão ser justificados, porque a justificação é por meio da fé. E ele diz, que diremos, pois, que os gentios não buscavam a justiça, alcançaram a justiça? Como assim? Não era na lei? Aí ele vai e diz, sim, mas a justiça que é pela fé. Porque os gentios não tinham a lei. Os gentios não foram a nação eleita. A nação eleita foi Israel. E aí eles estavam pensando que, por ter sido nação eleita, a justificação da parte de Deus vinha por meio das obras da lei, de cumprir a lei, do que eles faziam. A justificação, Paulo mostra, não vem por meio do que você faz, vem por meio da fé em Cristo Jesus. Mas Israel que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é essa pedra de tropeço aqui? É Jesus. É Jesus. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E aqui a gente vê mais à frente, no capítulo 10, Paulo mostra o seu desejo para com o povo de Israel. Mas se mostra triste, porque vê que eles estão ali na incredulidade, por não terem conhecimento. Pensam que têm conhecimento, mas não têm conhecimento. E aí Paulo diz no capítulo 10, dos versículos 1 ao 4, para a gente finalizar. Ele diz, irmãos, o bom desejo do meu coração, ele estava triste, ele diz, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. É como aquela pessoa que ora pela sua família, que tem amor. Aqui eu pergunto, se houvesse predestinação, se houvesse eleição, se Deus já tivesse destinado todo mundo ali para a perdição ou para a salvação, Paulo estar preocupado e estar orando por essas pessoas? Paulo estar preocupado e estar pregando para essas pessoas? Se já tivesse tudo determinado? Não, está determinado eu fazer o quê? Vou viver minha vida. Não, Paulo estava preocupado porque ele sabia que eles tinham escolha. Que Deus ele é soberano, está no controle de tudo. Que Deus destinou a igreja para a salvação. E que se eles escolherem estar dentro da igreja, fazer parte da igreja de Cristo, aceitar a Cristo, eles seriam salvos, seriam justificados, seriam salvos. Tinha que ter a fé em Jesus. E ele diz, porque eles dão testemunho de que quem tem zelo de Deus, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, os judeus, mas não com entendimento. Porquanto, Paulo mesmo foi um que era zeloso, mas não tinha entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus é por meio da fé. A justiça que eles queriam alcançar era pela realização das suas obras, era pelo que eles faziam. E ele diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui a gente termina o estudo, né? Já no capítulo 10, mostrando também, para a gente finalizar, mas o estudo do capítulo 9 de Romanos, mostrando aquilo que a gente queria mostrar a respeito da predestinação, a respeito da eleição, da presciência divina, soberania de Deus, livre-arbítrio. Tudo isso é bíblico. Tudo isso é bíblico. Predestinação não existe, não. Eleição não existe, não. O outro extremo. Livre-arbítrio não existe, não. Só a soberania de Deus. E aí a gente vê
que tudo isso é bíblico. A gente só tem que ter um cristianismo equilibrado, bíblico e não extremista, defendendo próprios interesses. É para isso que nós devemos estudar a Bíblia, a palavra de Deus. É aqui que a gente encontra a verdade. É aqui que a gente deve basear a nossa fé. Não em doutrinas de homens, mas na doutrina da palavra de Deus. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, né? Esse vídeo ele foi para dar uma maior clareza a respeito do assunto que a gente está estudando nesse trimestre na Escola Dominical. Nessa lição 2, nós falamos a respeito de alguns temas. E também serve, claro, aí para os irmãos pelo resto da vida. Quem não tiver tempo de explicar na Escola Dominical, explica depois, aí em outro momento, né? Reúne a igreja. Se quiser, pode levar esse vídeo, né? Leva esse vídeo, mostra para os irmãos da igreja e tira as dúvidas dos irmãos. Procura mais referências bíblicas. A gente tem mais referências bíblicas aqui. Eu trouxe apenas algumas para que o vídeo também não ficasse muito prolongado, porque a gente falou todo o capítulo, né? Foi lendo versículo por versículo para explicar. Mas que fique claro, né, esse texto aqui para os irmãos, para que não haja confusão, para que a gente tenha um só pensamento e que a gente possa manter a nossa fé, a nossa obediência na palavra de Deus e seguir firme para a salvação no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.